Oi pessoal, boa noite! No programa de hoje nós teremos a Palavra de Deus com o Padre Jefferson refletindo sobre o Evangelho deste domingo. No quadro Fragmentos do Carmelo, Dreise vai entrevistar Paula Aparecida. Ela que é coordenadora da catequese aqui da paróquia e vai falar sobre a Crisma. Também nós teremos os esclarecimentos das dúvidas dos internautas sobre a Crisma. As perguntas que vocês mandaram serão hoje todas respondidas pelo Padre Jefferson. E por fim, a nossa bênção final. O programa A Voz do Carmelo está no ar. Eu conto com a sua participação. Oi, povo amado de Deus, que prazer ter vocês aqui em mais um sábado. A participação de vocês está sendo muito importante para todos nós que fazemos este programa. Eu quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns pelos 3 anos de presença dos nossos padres aqui na paróquia. Padre Adjaildo, que é o nosso pároco, e Padre Jefferson, que é o nosso vigário. Que Deus abençoe vocês nessa caminhada com fé, perseverança e paciência conosco, seus fiéis. Muito obrigada por tudo, que Deus abençoe. E por falar em padres, eu vou chamar o Padre Jefferson, que vai abrir o nosso programa de hoje com a Palavra de Deus, trazendo uma reflexão do nosso Evangelho de domingo. Padre Jefferson, é com o senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 5º domingo do tempo comum. E o Evangelho deste domingo encontra-se em Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixavam que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, neste evangelho que nós ouvimos da cura, da sogra de Pedro, podemos destacar 3 pontos. Na verdade, 3 atitudes de Jesus que nos ensina também a viver a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa caminhada aqui na terra. O primeiro quadro, ou primeira atitude de Jesus é o de sair da sinagoga e ir à casa de uma família.
Agora ele sai do ambiente sinagogal, em que muitas vezes ele também até foi rejeitado, apesar de que a semana passada as pessoas ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque falava como quem tem autoridade. Mas é preciso ir aonde estão as pessoas, as famílias, para que possam também estas famílias beber dos grandes ensinamentos, das grandes curas que Jesus traz para nós, pois Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Salvador que nos dá vida plena. Então esta atitude de Jesus de sair da sinagoga para casa, nós também temos que fazer o mesmo. Temos que nos desinstalarmos, sairmos e ir ao encontro das pessoas. Lá Jesus encontra a sogra de Pedro que está doente. Ela precisava de vida, ela precisava de cura, ela precisava de algo que fizesse com que ela se animasse, se realmente levantasse. E Jesus chega, se aproxima, toca, manda levantar-se, e esse levantar-se é a mesma palavra usada para ressurreição, ou seja, Jesus ressuscita aquela mulher de uma morte, que era a morte da doença, e ela ficando boa e indo servir, é um sinal de que ela acolheu a palavra de Jesus, ela acolheu o dom do Pai através de Jesus. Então a sogra de Pedro nos ensina também que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele vem para nos curar, para nos dar vida nova, para nos ressuscitar, seja da morte da dor, do sofrimento, seja da morte de tantas outras coisas. Não precisa ser a morte biológica, mas tantas outras coisas que nos matam, Jesus vem para nos ressuscitar e nos dar vida nova. E a segunda atitude de Jesus é aquela de que Ele se levanta e vai para um lugar à parte para rezar. É o dever da oração. O alimento de Jesus é fazer a vontade do Pai. E Ele precisava justamente se alimentar do Pai, conversar com Deus, estar realmente em plena comunhão com Ele. E é justamente na oração que Jesus encontrava este diálogo com o Pai. Nós também temos que sempre buscar o Senhor, fazer a nossa oração. E a oração, ela exige uma decisão. Jesus, ele se levantou e foi, tomou uma decisão. E nós estamos tomando decisões para também rezarmos, porque se nós não tivermos coragem de tomar a decisão para rezar, as coisas do dia a dia vão nos tirando a oportunidade de nos alimentarmos de Deus. A oração é que nos impulsiona, a oração é que nos dá vida, a oração é que nos aproxima muito mais de Deus. Como Jesus teve essa atitude de ir para um lugar à parte para rezar, nós também podemos estarmos em plena comunhão com o Senhor através da oração, mesmo que seja por pouco tempo, mas que seja profundo. E a terceira atitude de Jesus é da consciência da missão. Ele disse: precisamos ir a outros lugares, pois foi para isso que eu vim. Nós também temos uma missão, testemunhar Jesus Cristo para todos. No batismo, nós fomos configurados a Ele, recebemos o Espírito Santo para também nós irmos a outros lugares e anunciar Jesus Cristo. Então temos três atitudes do Senhor. A primeira, de sair da sinagoga para casa, da família, da oração, e também a terceira atitude, da consciência da missão. O tema de hoje do nosso programa é justamente o sacramento da confirmação, ou sacramento do crisma, da crisma. Por que estamos falando sobre este assunto hoje? Porque se aproxima justamente o dia da celebração da crisma em nossa paróquia. E nós queremos refletir um pouco sobre este sacramento tão importante para todos nós. O sacramento da crisma é a confirmação. Um dia, nossos pais nos levaram para sermos batizados. Ainda éramos crianças, na maioria dos casos, e não sabíamos o que estava acontecendo. Então, os pais foram aqueles que nos levaram e nos ensinaram e nos deram a fé. Quando nós crescemos e já temos consciência, já temos uma certa idade, nos preparamos para confirmar este batismo. Aí recebemos os dons do Espírito Santo, que são 7,
e também somos ungidos com o óleo santo. Então a crisma é justamente este confirmar o nosso batismo, assumindo a nossa missão, assumindo o nosso compromisso de batizados com os dons do Espírito Santo. Quem vai nos falar muito bem sobre este assunto é a coordenadora da catequese de nossa paróquia, Paula Aparecida, que foi convidada para o Fragmentos do Carmelo com nossa amiga Dreise Lúcia. Então, Dreise, é com você e também com Paula Aparecida. Oi, Padre Jefferson. Oi, povo de Deus. Sejam bem-vindos a mais um Fragmentos do Carmelo. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre a crisma, que é um dos sacramentos da nossa igreja. E quem vai explanar um pouco para a gente esse assunto é Paula, que é a coordenadora da catequese aqui no Monte Carmelo. Seja bem-vinda, Paula. E de antemão, eu gostaria que você explicasse um pouco para nós o que é o sacramento da crisma. Obrigada pelo espaço. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bem, o sacramento da crisma, ele é a confirmação do batismo, né? Na crisma, eles recebem o Espírito Santo. Mas no batismo, na crisma, eles confirmam o batismo, né? O batismo é um desejo dos pais de batizar os seus filhos, né? E ali os pais e padrinhos têm esse compromisso com as crianças de engajá-los na igreja, nessa caminhada de fé. Quando essas crianças crescem, né, se tornam adolescentes, jovens, muitas vezes adultos, eles sentem essa necessidade de se aproximar mais de Deus, né? Passam por várias fases na vida e tem esse momento que sente essa sede de Deus, e é onde eles buscam a igreja, eles buscam o sacramento. E esse sacramento, eles recebem o Espírito Santo. E através dos dons do Espírito Santo, vai iluminando, vai guiando para que eles possam vencer a vida, uma caminhada de fé, onde eles possam amadurecer, crescer nos caminhos do Senhor. E com os dons do Espírito Santo, eles vão desenvolvendo a vida pessoal, espiritual. Então a crisma, ela, naquele momento, onde eles recebem a unção através do bispo, e para uma caminhada para toda a vida. Verdade. Então a crisma é uma confirmação do batismo, é isso? E como é que acontece a preparação para receber esse sacramento? Bem, a preparação aqui na nossa paróquia, né? Há 2 anos, mas aqui na nossa paróquia são 2 anos, um encontro por semana, e onde os catequistas, né, na preparação, cada encontro, eles vão reacendendo essa chama, né? O batismo até a crisma tem um fogo aí, que é o batismo, né? Então, assim, a missão do catequista é reacender essa chama, trazer de volta o fogo do Espírito Santo para a vida daquele jovem, daquele adolescente, aquele adulto. Então, assim, a preparação em si é a caminhada para toda a vida, né? Então, os catequistas vão instruindo, vão iluminando eles através da palavra, do ensinamento do catecismo da Igreja Católica. Então, vai ensinando a doutrina e engajando os jovens na Igreja Católica como cristãos. Verdade, né? Verdade. Como é importante, não é, gente, receber os sacramentos. E esse ano a gente está passando por um momento bem peculiar, né, que é a pandemia. E a gente queria saber um pouco como está sendo a preparação para a crisma deste ano específico. Esse ano, né, foi um ano atípico, porém, com muita fé, não desistimos, né, não desistimos de realizar os encontros, né, com essa pandemia. Foi bastante desafiador para os catequistas, principalmente, porque eles tiveram que se reinventar, né, tiveram que renovar. Então, começou os encontros presencial, porém, com a ajuda da tecnologia, foi possível continuar os encontros online, fazendo lives. Não foi fácil, mas chegamos até aqui. Essa pandemia foi bem diferenciada esse ano, né? Mas chegamos até aqui.
e vai ser um dia belíssimo e que a chama, né, do Espírito Santo possa acender e reacender em cada um dos corações, não só dos crismandos, mas de nós também, que já somos crismados. Exatamente. Essa crisma no dia da crisma, o momento para acontecer que assim, a gente está com foco para que eles não percam a essência da crisma. E assim, a gente está, não só a catequese envolvida nesse momento, né, na organização para que o momento aconteça, e sim toda a igreja, né, todos os movimentos, todas as pastorais estão envolvidas, a acolhida, a pastoral, a liturgia, o canto. Então, todo esse cuidado para que o momento aconteça, não como um evento, assim, como o sacramento, que seja especial para cada jovem, possa realmente ali sentir o Espírito Santo na sua vida, não só naquele momento, mas todos os dias da sua vida. Por quê? 2 anos é a preparação, mas a caminhada de fé, a caminhada de cristão é para toda a vida. 2 anos é o catequista acompanhando, mas você, catequizando, você tem que sentir o fervor desse tempo, do Espírito Santo, que você possa propagar o amor que você recebeu, o amor que você possa retribuir. E já ficando com o convite, aproveitando o espaço, né? Nós temos vários grupos, vários movimentos dentro da igreja que precisa de vocês, jovens que estão com esse fervor, esse fogo do Espírito Santo, né? Então, que os dons do Espírito Santo ajam na vida de vocês possam sempre, em todos os momentos da sua vida, pedir sabedoria, entendimento e de todos os dons do Espírito Santo para você agir em sua vida. Então, que fica aqui o convite, né, da nossa igreja, que você venha continuar nessa caminhada como cristão, como católico na nossa paróquia. E deixando um detalhe, né? Estou aqui porque eu sou fruto da catequese, eu sou fruto da crisma. E hoje eu estou aqui testemunhando e querer contribuir para o reino de Deus. Assim eu não dou conta não, viu? Isso é uma verdade, né? Tanto Paulinho como eu também, né? A gente é fruto da crisma. A nossa história começou lá e fica aqui o convite extenso a todos vocês, que a gente não deixa a chama se apagar nunca. Paulo, muito obrigada por partilhar conosco sobre o sacramento. E agora é com você, Adriana. Obrigada, Dreis, e obrigada, Paula, pela participação. Foi muito importante essa entrevista que esclareceu também algumas questões sobre a crisma que vai acontecer na próxima quarta-feira. Por falar nisso, eu quero chamar também o nosso Padre Jefferson, que vai esclarecer algumas dúvidas que os internautas mandaram para o Instagram da nossa paróquia. Eu aproveito também e digo a você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida de fé, vai lá no direct do Instagram, @montecarmelocaruarupe, e manda a sua pergunta que o pessoal da Pascom vai selecionar. Chegou a hora dos esclarecimentos. Padre Jefferson, responde aí. Muito bem, Adriana. Vamos então às perguntas dos nossos irmãos que nos deixaram as suas dúvidas nas redes sociais da nossa paróquia, especificamente no Instagram, sobre justamente o sacramento da crisma. Então a primeira pergunta é de Magda Caroline, que perguntou que se precisa se casar para ser crismada. Não, pelo contrário, precisa se crismar para depois casar e não casar para ser crismada. Então precisa primeiro receber o sacramento do batismo, a crisma, né, e primeiro a Eucaristia no caso, e depois é que recebe o sacramento do matrimônio, certo? Depois ela pergunta por que pessoas que moram juntas, sem ser casadas na igreja, não podem fazer a crisma. Por uma razão muito simples, porque não pode se confessar. Quem mora junto não vai poder receber a absolvição dos pecados porque está para a igreja em pecado, que é o morar juntos. Então, por isso que não pode nem ser crismado, nem ser padrinhos de crisma.
Depois Gisele perguntou, a partir de qual idade não é mais considerado jovem para se fazer a crisma junto com outros jovens? Então, Gisele, até os 25 anos. Até 25 anos você faz com os jovens, depois já é catequese de adultos. Depois Rita de Cássia perguntou, depois da crisma vem o quê? Pois o que vem depois é você realmente cumprir a sua missão de batizado, que é participar das celebrações, das pastorais, dos movimentos, ou seja, dar testemunho de cristão. Aí mais para frente você decide sua vocação, se quer se casar, se quer ir para um convento, né, ou um rapaz para o seminário. Então as vocações específicas vem um pouco mais tarde, assim digamos, na vida. Depois temos a pergunta de Ariane Franciele. A crisma é o mesmo que o batismo? Porque fiz a crisma e estou com dúvida. Então, a crisma é a confirmação do batismo. O batismo é o primeiro sacramento da iniciação cristã. E depois do batismo aí você recebe os outros sacramentos. Então não é a mesma coisa. Um você entra na família de Deus, você faz parte do povo de Deus. O outro, você confirma aquele batismo que um dia você recebeu. Só pode fazer a crisma quem já tem o sacramento da primeira Eucaristia. Alguns casos não. Alguns casos a criança não consegue fazer a primeira Eucaristia, aí faz a preparação depois da idade, porque depende muito da idade. Você com 14, 15 anos não vai fazer mais uma preparação para a primeira Eucaristia. Faz a preparação para a crisma e no dia da celebração da crisma você faz também a primeira Eucaristia. Então, tem 3 perguntas de Maria Laura. Que idade preciso ter para me crismar? O que é preciso para fazer a crisma, né? E quem pode receber o sacramento da crisma? Então vamos lá. Todo cristão católico deve receber o crisma. Todo católico, todo cristão deve receber a crisma. Como assim recebe o batismo? A idade, a partir dos 14 anos, 13 anos, já pode começar a fazer a preparação para a crisma. E o que precisa fazer? Participar das coisas da igreja, ler a Bíblia, participar das celebrações e, claro, fazer a preparação da crisma para ser crismados. Então, essas são as perguntas de hoje sobre o sacramento da crisma. Obrigado pelas perguntas e se tiver mais perguntas, nas próximas semanas nós responderemos. É com você, Adriana. Muito bem, muito obrigada. E aí, pessoal, nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu quero passar alguns recados para todos vocês. Vamos lá. A celebração da crisma, que vai ser na próxima quarta-feira, ela é restrita apenas para os pais, padrinhos e os crismandos. Essa medida é por conta da pandemia, então para a gente evitar aglomerações, vai ser só para esse público. No entanto, não impede que você participe das outras celebrações que acontecem aqui na paróquia, nas quintas-feiras, nos sábados e nos domingos. Baixe o aplicativo da paróquia e faça o seu agendamento. Você também pode agendar pelo site da paróquia ou então ligar diretamente para a secretaria. Se você ainda não acompanha ou não segue as nossas redes sociais, é só procurar @Monte Carmelo Caruaru PE e você vai encontrar a rede social que você mais se adapta, ok? E destacando também que as missas desse final de semana serão em alusão e comemoração aos 58 anos da nossa paróquia. Mais uma vez, muito obrigada, Senhor, pelos 58 anos do Monte Carmelo aqui no chão do Salgado, por todas as pessoas que passaram por essa igreja, os fiéis, os nossos padres. Que Deus abençoe o nosso muito obrigada. E a você, internauta que está aí nos assistindo, mais uma vez, gratidão eterna pela sua audiência. Contamos com você no próximo sábado. Lembra de indicar a um amigo e a um familiar. Um cheiro bem grande, que fiquem com Deus. Agora, a nossa bênção final. Até mais! Concluindo nosso programa de hoje, deste 5º domingo do tempo comum, queremos nos entregar ao Senhor, nos oferecer a Deus. Ele que nos cura, que nos liberta. Ele que se aproxima de nós para nos dar vida, para nos dar ânimo, para nos dar esperança.
e nós, tocados pelo amor de Deus, tocados pela misericórdia do Senhor, o servir de todo o coração. A você que nos acompanha, neste momento também entregue-se à oração, entregue-se ao Senhor. Apresente suas intenções, apresente as pessoas que você quer rezar, apresente também as situações da vida que são desafiantes e que você precisa da ajuda do Senhor. Entregue a Ele os seus problemas e deixa que Ele possa aproximar-se de você, lhe tocar e lhe curar. Que Ele possa sempre caminhar conosco na nossa vida, para que diante de tantas adversidades nós acorramos ao seu encontro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Concedei ao Deus, aos vossos filhos e filhas, vossa assistência e vossa graça. Dá-lhes saúde de alma e corpo, e fazei que se amem como irmãos e estejam sempre a vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você tenha uma abençoada semana, iluminada pelo Espírito Santo. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora do Carmo. Um abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.